Porque, Isabel, a Thaisa coloca pra gente já algumas manifestações feitas pelo presidente Lula sobre esse assunto. Quando, por exemplo, ele manda esse recado a Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, diz que um cidadão não pode achar que tem condição de ferir a soberania de uma nação. Já é o anúncio do tom que o presidente vai dar nessa reunião? Carol, o que está acontecendo neste momento é que aquele assunto da regulação das redes voltou à tona do ponto de vista do governo. No Supremo Tribunal Federal também tem a discussão via aquelas ações que questionam o artigo 19 do Marco Civil da Internet. No Congresso Nacional, esse assunto ficou ali por bastante tempo sendo digerido pelos parlamentares por meio do PL das fake news e não avançou. Então, a gente tem os três poderes envolvidos nessa discussão. Essa reunião do presidente Lula é, sobretudo, para já avaliar, do ponto de vista de Palácio do Planalto, Carol, o que pode ser feito em relação à regulação das redes, né? O que o governo tem batido na tecla, e é um discurso muito coeso com o discurso do Supremo Tribunal Federal, é que essas big techs precisam respeitar as leis brasileiras. Mas quando a gente olha para a nossa legislação no Brasil, Carol, o que a gente tem ali de moderação de conteúdo valendo é que você retira um conteúdo na medida em que você tem uma decisão judicial. Isso vai mudar via julgamento do Supremo Tribunal Federal? Muito provavelmente sim. Até aqui, pelos indicativos de votos dos ministros, de discussões que vão aparecendo em falas, em informações que a gente vai apurando nos bastidores, dão esse indicativo. Mas esse julgamento está paralisado por um pedido de vista do ministro André Mendonça, Carol. Então, querendo ou não, essa discussão vai passando ali pelos três poderes e ontem o presidente Lula fez questão de citar isso. O ministro Rui Costa estava ali ao lado dele e é o ministro que também estará nessa reunião fazendo essa coordenação desse assunto. Chamou, inclusive, membros do Ministério da Justiça. No governo, a gente tem basicamente três órgãos que olham para essa questão. Carol, a gente tem a Advocacia Geral da União, a gente tem o Ministério da Justiça, porque lá dentro tem gente que está olhando desde o início do governo atentamente para esse assunto, ainda que tenha ocorrido uma troca de posto durante a troca ali do ministro Flávio Dino para o ministro Ricardo Lewandowski, mas esse assunto sempre esteve no guarda-chuva do Ministério da Justiça também e na própria Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Inclusive, está até meio complicado para a gente apurar nesse momento, porque a SECOM está passando ali por uma verdadeira troca, a gente vai detalhar isso na sequência, então a gente vai conversar com algumas pessoas, elas nem sabem se de fato elas ainda estarão no cargo na semana que vem. E é gente que vai lidando com esse assunto, lida historicamente com esse assunto também, Carol, desde o início do governo. Então, o ponto de partida dessas discussões é pensar na adaptação à legislação brasileira, em reações, caso isso se escale. Nesse momento, a gente não está ainda ali na esfera judicial, tem que esperar para ver o que o Ministério Público Federal vai fazer na hora que receber as informações que foram solicitadas à Meta. Eles têm 30 dias para dar uma resposta, se essa moderação, se essa retirada das agências de checagem vai valer para o Brasil, a partir de quando e como que vai ser isso na prática, já que a gente tem poucas ali informações a respeito disso, se isso vai infringir direitos ou não. Então, é essa a preocupação do governo, de você ter esse ambiente nas redes sociais fomentado ali por mais polêmicas e por infrações aos nossos direitos, né? Nas redes sociais a gente tem ali aquela discussão que divide direita e esquerda sobre a questão de liberdade de expressão, até onde vai essa liberdade de expressão. Então, são discussões muito latentes e que voltaram à tona a partir dessa decisão da Meta, e tudo isso vai ser discutido como um ponto de partida dessa reunião que vai juntar todas essas pecinhas. Carol, o governo também se fia muito em uma pesquisa que foi feita pela Advocacia Geral da União em dezembro. Lá eles têm o Observatório da Democracia e fizeram um diagnóstico, segundo a pesquisa deles, de que 70% dos brasileiros defendem uma mudança, uma regulação das nossas redes sociais. Então, isso também é utilizado como argumento para dar esse start, essa ignição, para que essa discussão possa voltar a acontecer, já que ela estava, digamos assim, um pouco adormecida aqui em Brasília. Carol. Todo dia que vamos monitorar aqui na CNN Brasil. Obrigada, Isabel.